orientador, eu trabalho em Educação Maker na STEAM. Bom, boa tarde. Eu sou Carla Kizik, eu sou aluna do doutorado e estou trabalhando com a Educação Maker e o STEAM na área de ensino e aprendizagem. Bom, o meu projeto de pesquisa, ele fala sobre Educação Maker na STEAM como estratégia de aprendizagem de competências computacionais na formação de professores do século XXI. O objetivo é analisar e aplicar descritores da educação maker na STEAM, levantando e criando essas competências computacionais em processos de formação de professores para os docentes que consigam atuar em diversos contextos de ensino, considerando aspectos relacionados ao pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, levando como base a BNCC. Nos próximos slides eu vou estar falando da diferença de ensino maker com STEAM. Tá? A justificativa fala sobre a educação do século XXI e a respeito dessas mudanças e desafios que já vêm ocorrendo em sala de aula. Ou seja, como eu consigo trazer esse aluno de forma mais próxima para o professor e, ao mesmo tempo, colocá-lo na posição de produtor do seu próprio conhecimento. E aí a gente entra na questão da autopoiese. Então, quando a gente fala que ele é produtor do seu próprio conhecimento, a gente também está falando que esse aluno atualmente são nativos digitais. Sendo assim, a gente entende que a metodologia tradicional do ensino, ela não estava mais engajando esse aluno. E isso independente da escola que é, da área que a escola está trabalhando. Quando a gente fala dessa educação maker 4.0, claro, a gente está remetendo à educação 4.0. Nessa parte da educação 4.0, nós temos aí alguns fatos que aconteceram que são bem interessantes. Muito se fala sobre educação 4.0, se noticia, tem marketing. Nós vamos colocar a educação 4.0 na escola, seus alunos vão ser engajados, interativos, participativos. E aí o que aconteceu? No momento que trouxe a 4.0, o que eu percebi é que quando nós colocamos esses alunos para trabalhar em grupos, por exemplo, numa equipe, no trabalho em grupo, esses alunos, lógico, eles se dividiam e dividiam os seus afazeres naquela equipe, trabalhando em cima de um projeto, em cima daquilo que eles sabiam fazer. Ok, a gente entende que isso motiva e faz com que eles se sintam mais confortáveis para poder trabalhar. A questão é, quando eles se sentem e entram nessa zona de conforto, eles não partilham com a pessoa do lado. Então, o que acontece? Em momento nenhum, em alguma fase daquele processo, a gente está vendo lá na frente o produto final, que é o resultado do projeto da aula, eles não partilhavam esse conhecimento. Então, isso começou há 22 anos para cá. Então, aí o que aconteceu? Aí eles colocaram no contexto a Educação 5.0, que fala sobre o quê? Colaboratividade. De que forma essa colaboratividade? Significa que esses alunos, quando estão trabalhando em projeto, eles precisam passar por um rodízio de habilidades para que eles consigam formar essas competências. Então, dentro desse contexto, aí descobriu que alguns alunos que trabalhavam muito bem, por exemplo, na parte de programação, eles não tinham interesse em trabalhar na parte de prototipagem, por exemplo. Então, quando a gente traz a 5.0, nós estamos justamente falando disso. E aí, a gente foi caminhando, e lá na frente, agora, a gente está com a Educação 6.0, que fala sobre a sustentabilidade. Então, veja, a gente não conseguiu sair da 4.0, nós já temos aí um problema dentro disso que foi identificado. Eu, como professora, atuo em sala de aula, eu sei que realmente isso é uma questão que está acontecendo todos os dias com os projetos. E quando a gente fala, vamos trabalhar a colaboratividade, a gente tem aquela questão dificultadora, aquele ponto específico que os alunos não querem trocar os perfis. Por quê? Porque eles estão na zona de conforto. E aí, o que é a zona de conforto? Para eles é muito mais fácil trabalhar com um kit de robótica da Modelix que está pronto, do que você falar para esse professor, por exemplo, para esse estudante, para esse aluno, em produzir um kit de robótica com Arduino e papelão. Então, isso aí acaba virando assim, é um bicho de 7 cabeças, você conseguir motivar esses alunos para que isso aconteça. E também levar para eles essa questão da consciência do paperless, que é outra coisa que também está sendo trabalhado, é sala de aula virtual, avaliações, muitos papéis. Então, tudo tem um viés que precisa ser estudado.
Bom, o objeto de estudo, a parceria do projeto, eu estou atuando nessa escola, é uma escola estadual. O nome dessa escola é Escola Isaí Leiner, é uma escola de período integral. E eles têm, no contraturno deles, o EJA, o Ensino de Jovens e Adultos. Comecei essa parceria com eles, a pesquisa está no começo, eu estou na primeira fase ainda. Isso começou em agosto, então agosto o que aconteceu? Foi aquela etapa da anamnese, visitei a escola, conheci como que funcionava, conheci os professores, conversei com eles, procurei entender as expectativas que eles tinham, o que eles sabiam da educação 4.0. E lógico, a gente lê, a gente sabe, fala, mas na hora que se realmente vai conversar com esses educadores, eles não têm muito conhecimento. Então era importante entender, principalmente para um projeto ser bem sucedido, quais são as expectativas dele. Isso é muito importante. E lembrando que se a gente tem, por exemplo, está falando de um Canvas, que eu levo esse Canvas para eles também para dentro da escola, eu tenho pontos que esse projeto poderia dar errado. Então, aonde que eu tenho aquele momento que eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso? Coordenação e direção da escola. Isso pode fazer com que o meu projeto não consiga caminhar. E aí, dentro dessa anamnese, dessa escola, eles já trabalham há algum tempo com metodologias ativas, o que é algo muito difícil da gente falar numa escola que tem esse perfil público. E eles trabalham, eram muito bem sucedidos. Então, eles têm uma comunidade estudantil, os alunos que eles têm lá dentro já possuem essa entrada, essa abertura tecnológica. É uma escola com 150 alunos, ela fica localizada na Zona Leste, ela trabalha sobre a diretoria Leste 5, e justamente quem me indicou essa escola foi procurar a diretoria de ensino. E aí, conversando com eles, eu falei, eu estou buscando uma escola de parceria para mim trabalhar e entrar nesse projeto. E eles justamente me indicaram essa escola. Por ser uma escola de período integral de 9 horas que esses alunos estão lá dentro, eles saem às 4h30 da tarde. Então, é muito tempo para pensar nesses alunos na parte da manhã na sala de aula, sai para o almoço e vai à tarde novamente para a sala de aula. Então, acaba se tornando o quê? É um conteúdo extenso, eles têm diversas disciplinas, claro, ali dentro, e eles têm aulas dobradas, o que cansa mais ainda. Então, o que aconteceu? Esse momento, agora do trabalho, é um momento de formação dos educadores. E nesse momento de formação, eu estou levando inicialmente para eles a experiência do ensino maker, para o corpo docente. Então, nós temos, cada 15 dias, nós temos encontros que a gente trabalha em ensino maker, na educação, e toda semana eu tenho encontro com eles, porque eu já coloquei um projeto da Rádio Web dentro da escola. Então, eles já têm, nesse exato momento da pesquisa, apesar de ter começado em agosto, começamos os trabalhos efetivamente em setembro. Essa pesquisa, esse trabalho está no começo, tá? Por isso que não tem muito conteúdo para estar apresentando ainda para vocês. Eu estou numa fase ainda de formação desses educadores. E esses educadores começaram a trabalhar agora, entender o que é essa educação e como funciona o ensino maker. Então, eles estão dentro dessa dinâmica, estão produzindo artefatos, estão preparando um plano de aulas, tem discussões, tem fóruns, então a gente discute medos, sensibilidades, expectativas, perspectivas do que nós vamos estar começando a aplicar agora em janeiro de 2020. Com relação ao STEAM, existe uma confusão quando a gente fala de STEAM. STEAM não é necessariamente ensino maker. O STEAM chegou no Brasil em 2007 com a Lab Education. Em 2010, eu fiz a certificação internacional da Lab na Dinamarca. E nós temos uma preparação para trabalhar com STEAM, porque ele fala especificamente de disciplinas que são da área de exatas. A gente fala de ciências, a gente fala de matemática, a gente fala de física. Agora, veja bem, em nenhum momento o ensino STEAM disse que isso estaria ocorrendo, por exemplo, com coisas sustentáveis. Ok? Isso não aconteceu. Então, o que você tem propostas da Lab Education, logicamente que agora nós temos algo que nos remete, só que quem trabalhava com isso era o Lego. A Lego foi o carro-chefe do STEAM no Brasil. Ela continua sendo até hoje. Então, quando você fala sobre STEAM, imediatamente, se você quiser entrar em qualquer ferramenta de busca, ela vai para vocês para a Lego Education. Isso já existe há muito tempo, tá? Então, eles têm soluções com os materiais que eles trabalham. Lógico que aí surgiu o Modelic, surgiu, por exemplo, os robô Edson. Então, todo mundo começou a trabalhar com isso ao redor. Mas o STEAM, ele não entrava as matérias que trabalhavam com a área de humanas. Em 2013, a sigla do STEAM mudou. Foi acrescentado um A, que seria a parte de artes.
Por que entrou a parte de artes no STEAM? Porque eles entenderam que aqueles que estão em ensino médio já podem ser considerados como adolescentes e estão entrando na idade adulta. Então, significa que a educação da criança é uma coisa, a educação do adulto é outra. A forma de você abordá-la e fazer com que aquilo se torne importante é diferente. Bom, aqui já tem umas fotos para vocês verem. Esses itens que estão elencados é todas as oficinas que eu já realizei dentro desse tempo de 15 dias e aquilo que eles já estão trabalhando e já estão com conteúdo. A parte da educação 4.0, eu já conversei, tem indústria 4.0, as expectativas, tudo aquilo que a gente entende que a gente tem como futuro aí na frente para esses jovens, porque nós temos uma realidade, se a gente for falar de uma escola de Estado. Nem todos eles vão fazer uma faculdade assim que sair do ensino médio, isso é fato. Por diversos motivos, questões financeiras, a família não tem estrutura, não pensa em fazer no momento, quer sair para ganhar dinheiro. Então, assim, cada um deles tem um perfil bem específico. Porém, você precisa preparar esses jovens para a hora que eles saírem do mercado de trabalho, senão não vai fazer sentido isso. Eles não vão conseguir um emprego, tá? Oficina maker com papelão. Já entramos com essa oficina maker, os professores produziram. Nós já temos uma outra oficina maker marcada agora para o final do mês, para o dia 29. Então, a gente já está com esse trabalho em andamento. Já conseguimos doação dos kits de Arduino junto à Leroy Merlin. Nós fizemos uma reunião, conversamos, entrou aquele parceiros da escola, conseguimos já equipamento para esses alunos. Prototipagem de aplicativos. Já estão utilizando, a professora, por exemplo, de educação física, já está usando prototipagem de aplicativos nas aulas de educação física, com os alunos para quando ela entra para a parte dos exercícios, tá, físicos. A Educomunicação, inauguramos essa semana a nossa rádio web. Estamos colocando todo o conteúdo que fala sobre fake news, cyberbullying, tomar cuidado quando você noticia coisas na internet, fornecendo informações da sua família, daquilo que você faz. Nós temos um encarte, né, que o governo manda para a gente poder trabalhar e a gente já está fazendo as chamadas na rádio. Em contrapartida, nós já estamos com os pais escutando também essa rádio, ouvindo e recebendo essas mensagens. Já tivemos a reunião com a PM, cujo projeto foi apresentado para eles, e nós já estamos com essa rádio já levantada, já estamos com a rádio passando informação, a gente já começou a parte de educomunicação dentro da escola. E foi super bem aceito. Eles gostaram, aí a gente tem aqueles que trabalham com DJ, eles fazem músicas. Então, assim, claro, guardadas as devidas proporções. Mas nós já estamos com isso daí, toda essa parte, com esse apoio tudo funcionando. A parte do e-portfólio. Quando a gente fala de ensino maker, a gente tem que ter documentação. O que é a documentação do ensino maker? É o e-portfólio. Então, o que aconteceu? Nós já estamos em produção do e-portfólio e quando nós levamos essa proposta, a escola já foi escolhida para ser apresentada no projeto em dezembro de boas práticas. Nos convidaram para apresentar, eu estarei lá apresentando diante das outras diretorias de ensino, junto com eles, o nosso projeto. Os pais gostaram, o pessoal da diretoria de ensino também gostou, então nós vamos estar levando isso para o pessoal da Secretaria de Educação em dezembro. Então, assim, é um projeto que está no começo, é a fase 1, nós vamos estar entrando na fase 2 mais ou menos em fevereiro, agora de 2020. Provavelmente para o ano que vem já vai ter mais conteúdo de material para mostrar, e aí de repente a gente já consegue estar discutindo melhor todas essas questões, trocando ideias para levar. Mas eu acho assim, o mais importante que a gente tem que pensar é a expectativa deles. Eu não vou dizer que a expectativa é grande, mas eu vou dizer assim, o companheirismo e a parceria no projeto é muito importante. A mentalidade que os gestores e os coordenadores têm dessa escola diante desse cenário que a gente sabe do que a gente fala de educação no Brasil. Então eu acho que realmente esse é um projeto bastante interessante, a gente já está colhendo resultados disso. E o registro disso vão ser vídeos, entrevistas, temos gravações, nós vamos estar entrando também com esse conteúdo já em fevereiro para os alunos. Todos esses alunos também vão estar passando o feedback, trazendo o retorno para a gente, e tudo vai ser gravado, vai ser filmado e vai ser registrado. Então, acho que é isso, gente. Não tem assim muito mais o que falar, porque nós estamos muito no começo ainda, estamos muito no raso ainda, né? Acho que, na verdade, assim, eu acho que os problemas ainda não começaram a aparecer, né? Uma coisa assim, no começo é tudo, né? Aí quando a coisa começa a descer, aí a gente começa a ter que matar um leão por dia. Mas eu acho que realmente essa escola ela tem muito a oferecer. Eu acho que isso vai ser um estudo de caso interessantíssimo para a gente que é da área da educação. Queria agradecer
agradecer vocês, por enquanto é isso que a gente tem, uma coisinha rápida.